A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma meditação, tendo o texto de referência, segundo livro de Reis, 20, vou estar lendo de 1 a 3. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esse capítulo aqui, né, fala do rei Ezequias, que ele é acometido, né, por uma enfermidade que o levaria à morte. E Isaías foi até ele e falou para que ele organizasse a casa dele, para que ele deixasse tudo em ordem, que aquela enfermidade seria para a morte. E o rei Ezequias, ele não reclamou, o rei Ezequias não condenou aquela palavra, ele simplesmente virou para a parede, orou e chorou muito ao Senhor. E é interessante que a oração, né, com quebrantamento, essa oração que o rei Ezequias fez, né, de quebrantamento, de se derramar em lágrimas, né, e lembrar ao Senhor o que ele era, né, ele orou falando para o Senhor: lembra de mim, lembra que eu sou um servo fiel, lembra que eu sou um homem que segue os teus mandamentos, lembra que eu sou um homem justo, que eu sou um homem sempre correto, né, que eu sou um servo fiel. Né? Então, a importância da gente ser fiel a Deus, a importância da gente poder reivindicar, né, nos momentos difíceis, a gente poder reivindicar, né, não reclamar, não murmurar, mas falar: Senhor, lembra a serva que eu sou, lembra como eu tenho andado nos teus caminhos, lembra o que eu tenho feito para o Senhor, né? Porque sabemos também que o rei Ezequias, né, ele condenou a idolatria ali naquele reino, ele retirou a idolatria aos outros deuses. Então sabemos que o rei Ezequias tinha crédito com Deus. E daí, antes que o profeta Isaías estivesse longe, ele estava ali mesmo, próximo ainda, Deus ordenou para que ele voltasse à casa do rei e falasse que ele seria curado e que Deus estenderia mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, né? Daria mais 15 anos. E o profeta Isaías volta e fala o que Deus determinou, né? Que ele seria curado, depois seria curado em breve, né? 3 dias, é que fala, né? E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, Deus deu essa promessa para o rei Ezequias após aquela oração de quebrantamento. Então, a gente vê nesse texto, né, a importância da gente orar, a importância da gente derramar lágrimas verdadeiras na presença do Senhor, a importância da gente ter crédito com o Senhor, que o Senhor, ele é fiel, né? Se a gente é fiel, ele é sempre fiel conosco, né? Então, esse texto demonstra bem, né, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus conosco, né? E só que engraçado que o rei Ezequias, ele recebeu a profecia de morte, ele acreditou. Quando o profeta Isaías voltou e falou que ele seria curado, ele pediu uma prova. Como é assim conosco, né? Quando as pessoas vêm e falam, às vezes, palavras não tão boas para a gente, profecias não tão boas, às vezes é mais fácil da gente acreditar do que numa palavra de bênção. Né? Isaías, ele não acreditou. Ele falou: mas que prova eu vou ter que eu vou ser curado, que ao terceiro dia eu vou estar na casa do Senhor? Que prova?
e o rei Ezequias pediu uma prova, né? Pediu que o tempo voltasse, né? Que o tempo voltasse. Ele até fala que é fácil que a sombra decline 10 graus, mas volte a sombra 10 graus. Então ele quis que voltasse. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez a sombra voltar 10 graus. Quer dizer, voltou naquela palavra que ele tinha dado, voltou naquele tempo, né? Porque fala aqui pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz, né? Então eles tinham ali um relógio de sol, onde eles contavam o tempo, né? Contavam-se as horas, e o rei Ezequias, pediu essa prova e Deus fez, né, de acordo com a oração do profeta Isaías. O profeta Isaías orou, pediu que o rei Ezequias queria aquela prova, ele queria ter certeza que ele seria curado, ele não acreditou naquela palavra de bênção. E às vezes é assim comigo e com você, né? Às vezes a gente não acredita que Deus vai mudar a nossa situação, às vezes a gente não acredita que Deus vai transformar, né, a tristeza em alegria, às vezes a gente não acredita que a gente vai ser curado de uma enfermidade, às vezes a gente não acredita que a gente vai conseguir aquele emprego, a gente não acredita que a gente vai conseguir aquele sonho. Às vezes a gente não acredita, por mais que a palavra de Deus nos fala, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por mais que a palavra de Deus nos fala as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas e de nossas famílias, às vezes é difícil nós acreditarmos, né, como o rei Ezequias, foi difícil para ele acreditar na bênção, na palavra profética de bênção e de vitória sobre a vida dele, mas que a gente não seja assim, que a gente acredite que Deus vai restaurar, que Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Deus tem bênçãos para sua vida, Deus tem bênçãos sobre a sua vida. Eu profetizo bênçãos do Senhor chegando na sua vida, chegando na vida da tua família. Eu profetizo como missionária, como mensageira da palavra, que Deus tem bênçãos para nós. Deus quer nos abençoar. Então receba essa palavra. Você está sofrendo de uma enfermidade, Deus pode te curar, Deus vai te curar. Você está passando por um momento de dor, Deus vai enxugar as tuas lágrimas e vai te dar vitória. Né? Deus é o nosso Deus abençoador, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Aquele Deus que tem bênçãos para nos dar. Então, creia na vitória em Cristo Jesus. E seja como o rei Ezequias, né? Tenha crédito com o Senhor, para que quando venha o dia mau, a gente possa reivindicar. Lembre-se, Senhor, que eu sou uma serva fiel. Lembre-se, Senhor, de tudo que eu fiz a teu favor. Lembra-se, Senhor, de quantas orações eu entreguei aos teus pés. Lembra-se, Senhor, de quantos jejuns eu fiz, Senhor, para a minha vida espiritual. Ó Senhor, lembra, Senhor, de quantas vezes eu meditei na tua palavra. Lembra, Senhor, de quantas vezes eu combati a preguiça e fui na tua casa para orar e agradecer e adorar o teu santo nome. Lembra, Senhor, das vezes que eu entreguei uma palavra de bênção na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Lembra, Senhor, das vezes que eu socorri aquele necessitado, mesmo que eu não o conhecesse, eu o socorri da maneira que eu pude. Lembra-se, Senhor, das coisas que eu fiz. Então, que a gente possa ter crédito com o Senhor, né? Para que a gente possa reivindicar as bênçãos que nós temos, né? Não que nós necessitamos reivindicar, mas como o rei Ezequias, né, passou por essa situação e ele lembrou ao Senhor, né, o que, não digo nem que ele estava reivindicando, mas ele estava
lembrando o Senhor, né? Ah, lembra, Senhor, de mim, lembra-te de mim, Senhor. Usando as palavras da Bíblia mesmo, né? Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e que coração perfeito e sempre fiz o que era reto aos teus olhos. Glórias a Deus. Que a gente possa ser uma pessoa reta e sempre fazer as coisas corretas para o nosso Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você e para sua família. Gostou? Se inscreva, compartilhe. Você compartilhando, você está sendo também mensageira da palavra de Deus. Deus abençoe.